Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Lembrem-se que na aula anterior nós estudamos os testes de convergência para a série, certo? Agora nós vamos estudar as séries de potência, séries de Taylor e séries de Maclaurin. Vamos lá. Vamos começar definindo o que são séries de funções, certo? Então, chamamos de série funcional ou séries de funções a expressão, essa série aí, de fn de x, que aí a gente tem como termos f0 mais f1 mais f2 mais fn, ok? Então, se a gente tem uma série aí com essa cara, ela é chamada de série de funções. Cada fi desses aí, com i variando de 0 até n, ela é uma função que tem variável x, com x aí pertencente aos os números reais, ou x também complexo, tá? X aí pertencente aos números complexos. Por exemplo, ó, essa série que a gente tem aí, uma série alternada, tá? Menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Quando a gente expande aí os termos dessa série, a gente vai ter 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, que vai até o termo da série, ok? Então, essa é uma série que a gente chama de série de funções, onde a gente tem aí funções. Percebam que os termos da série são funções, certo? Por isso que a gente chama de série de funções. E numa série de funções, a gente tem um domínio de convergência. Vamos verificar como é que a gente define isso. Seja então uma série de funções, nós vamos chamar de domínio de convergência, ou a gente também chama de região de convergência, ou também é comum chamar de intervalo de convergência, certo? É o conjunto de todos os x reais para os quais a série converge. Então, quando a gente obter os conjuntos de x, que são os valores para os quais a série converge, a gente vai chamar esses valores, ou esse conjunto de valores, de domínio de convergência, certo? Tendo definido, né, séries de funções, a gente pode agora definir séries de potências. Uma série de potência nada mais é do que uma série de função, né? Então vamos lá. Toda série de funções da forma an x menos a elevado a n, onde o an e o a são reais, com n aí variando de 0 até infinito, ela é chamada de uma série de potências de x menos a, ok? Então, essa cara aí da série é o que vai nos dizer que isso é uma série de potência. Então, observe o termo an vezes x menos a elevado a n. Os números a0, a1, a2 e a n, eles são chamados os coeficientes da série, certo? E o x ali vai ser a variável da série. Então, numa série de potências, a gente sempre vai ter essa cara aí, ok? Vamos ver um exemplo de como que a gente determina o domínio de convergência de uma série de potências. Vamos lá. A gente vai chamar esse domínio de convergência de DC, ok? Então, sendo DC o domínio de convergência da série, nós vamos ter, vamos determiná-lo usando, né, algum dos testes que nós já estudamos. Então, observe, essa série aí é uma série alternada, ok? E ela tem o que envolvido? Tem um fatorial, a gente tem aí 2n fatorial. Fatorial a gente pode usar o quê? Lembrem lá da aula passada, a gente pode usar o teste da razão para a convergência absoluta. Porque aqui a gente está usando série alternada, certo? Então, vamos aplicar esse teste. Lembrem lá que o teste ele é dado pelo quê? A análise do limite de un mais 1 em módulo sobre o módulo de un. A gente vai fazer a substituição aí, né? A gente vai escrever quem é o nosso un mais 1 e quem é o nosso un. O n já é o termo da série que nós temos ali, então já está pronto. O que a gente precisa fazer é o n mais 1, que é só substituir o n mais 1, tá? Então, vocês podem fazer isso separadamente. Quando a gente já substituir no limite, a gente vai obter esse limite aqui, certo? Que aí a gente já vai poder fazer as expansões ali, ó. A gente pode expandir o fatorial para poder cancelar, a gente possa dividir um pelo outro para simplificar o nosso limite.
Fazendo isso, como nós já fizemos em alguns exemplos lá na aula anterior, a gente vai ter que esse limite ele é igual a zero. Zero é menor do que 1. E lembrem lá pelo teste da razão para convergência absoluta, que se o limite é menor do que 1, significa que a série é absolutamente convergente. E se ela é absolutamente convergente, nós vimos um teorema que diz que ela é convergente. Então essa série aí ela vai ser convergente para todos os números reais, né? Para todo x real. Como ela é convergente para todo x real, significa que o domínio de convergência vai ser simplesmente todo o R, ok? Então, vai contemplar aí o conjunto dos números reais inteiro, ok? Como é que a gente determina isso? A gente vai verificar quais são os x para os quais a série é convergente. Se a série é convergente para todo x real, significa que o domínio de convergência vai ser para todo x real. Depois nós vamos ver outros exemplos que nos levam a descobrir o domínio de convergência, que sejam outros que não todo o número real, todos os números reais, ok? Vamos continuar. Vamos ver aí um teorema de convergência para séries de potência. Então, seja aí uma série de potência com essa cara que nós já conhecemos, nós vamos ter uma tricotomia. O que é uma tricotomia? Uma tricotomia é quando ocorre somente uma das três possibilidades, que são uma das três possibilidades que nós vamos analisar agora. Então, a série é absolutamente convergente para todo x pertencente a R. A série é convergente apenas para x igual a A. E existe um número real, tal que a série vai ser absolutamente convergente para x menos A menor do que R e divergente para x menos A maior do que R. Esse número R aí, ele é chamado de raio de convergência da série, certo? E o A vai ser o centro de convergência da série. Então, nesse teorema, sempre vai ocorrer somente uma dessas três possibilidades, ok? Então, guardem aí esse teorema também. Nós vamos estudar agora como a gente constrói a soma de uma série de potências. Então, vamos lá. A gente vai considerar uma série, certo, de potências. Vamos considerar também o seu domínio de convergência. Daí, para todo x que pertence ao domínio de convergência, a gente vai ter uma soma correspondente. E a gente vai chamar essa soma de S de x, ok? S de x vai ser igual aí a esse somatório, né, que é a série. Ou seja, isso significa o quê? Para cada x que a gente tem lá no domínio de convergência, a gente vai associar um número real, Sx, que foi isso que a gente definiu aí agora, certo? Daí nós vamos definir uma função S que vai ser chamada a função soma da série, certo? Vamos ver um teorema aí sobre a soma de uma série de potências. Seja uma série de potências e seja uma função f de x aí, que vai ser a função soma, né, como nós vimos agora. Então, sendo R maior do que zero, o raio de convergência da série, nós vamos ter o seguinte. F ela é contínua no intervalo A menos R e A mais R. A derivada f' de x ela vai existir para todo x nesse intervalo. E a derivada vai ser o seguinte. Essa série aqui de n vezes AN vezes x menos A elevado a n menos 1, certo? A derivada vai existir para todo x nesse intervalo e ela vai ser escrita dessa maneira. E, dado um x aí nesse intervalo, a gente vai ter o quê? F de x, que é a primitiva, lembre-se lá de cálculo 2, que vai ser igual a essa integral, vai ser exatamente escrita como essa série que vocês estão vendo aí, ok? Vamos lá, vamos ver agora uma observação sobre isso. Se a gente tem uma série de potências e também a gente tem uma função, né, a função soma, a gente vai ter o seguinte, algumas observações. Se o domínio de convergência é todo número real, então significa que o domínio de convergência da derivada vai ser igual ao domínio de convergência da primitiva, que também vai ser todo o conjunto dos números reais. Onde quem vai ser essa derivada aí, f' de x, vai ser escrita como essa função, n vezes AN vezes x menos A elevado a n menos 1. A primitiva vai ser essa integral, que vai ser igual a essa
série aí que nós já vimos antes, ok? E se existe um número real R maior do que zero, né, tal que esse intervalo está contido no domínio de convergência da função, então esse intervalo também está contido no domínio de convergência da derivada, que está contido no domínio de convergência da derivada, que está contido no domínio de convergência da função, que está contido no domínio de convergência da primitiva, que está contido nesse intervalo A menos R, A mais R, ok? Essa parte teórica ela vai ser um pouco mais explanada quando a gente começar a fazer os exercícios, então não se preocupem, ok? Vamos ver uma observação aqui que vai ser importante, esse exemplo de série. Então, se a gente tem aí um x em módulo menor do que 1, a gente tem que 1 sobre 1 menos x vai ser igual a essa série aí, a série de x elevado a n, ok? E essa série é uma série convergente. Então, esse é um exemplo de série que a gente vai usar em algumas resoluções de exercício, como, por exemplo, no próximo exemplo que nós vamos ver. Então, verifique aqui esse exemplo. Expresse a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado como uma série de potências e determine o domínio de convergência. Então, a gente vai aprender aqui a fazer como expressar séries de funções, uma função, né, como uma série de potências. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai pegar aquela série lá da observação que nós vimos anteriormente, certo? Que eu estou chamando ali de expressão asterisco. Então, a gente vai pegar essa expressão asterisco e nela a gente vai substituir x por menos x ao quadrado. Por quê? Porque fazendo isso a gente vai expressar a função como uma série de potências. Então, eu vou pegar lá 1 sobre 1 mais x ao quadrado, eu vou substituir por menos x ao quadrado. 1 sobre 1 mais x eu vou substituir por 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, vamos lá. Isso vai ficar igual a série de menos x ao quadrado elevado a n. É só substituir, tá, gente? Isso é uma série de que tipo? É uma série alternada, que a gente pode escrever como menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Então, nós já expressamos a função como uma série de potências. Olha só. Ok? Então, ela já está expressa. Agora, o próximo passo é descobrir o domínio de convergência. Vamos lá. O que é que a gente tem que fazer para descobrir? A gente vai pegar o módulo de x ao quadrado, que foi o que a gente substituiu, certo? O módulo de x ao quadrado, a gente sabe que ele é menor do que 1, pela comparação que a gente vai fazer. Então, isso significa que o módulo de x ao quadrado vai ser menor do que 1. Isso também significa que o módulo de x é menor do que 1, ou seja, x ele está aí variando entre menos 1 e 1. Ou seja, a gente obteve aí o valor de x, para o qual a série converge. Significa que isso é o domínio de convergência. Então, o que vai ser o domínio de convergência da nossa função? Vai ser exatamente esse intervalo aí de menos 1 até 1. Ok? Então, a gente expressou a função como uma série de potências e obteve o domínio de convergência dessa função. Certo? Ok. Agora a gente vai estudar uma série que é chamada de série de Taylor, ok? E a série de Maclaurin a gente vai observar que é só um caso particular da série de Taylor. Vamos lá, vamos começar a construir essa série de Taylor. Primeiro a gente considera aí uma função y igual a f de x, certo? Uma função que seja derivada de ordem n, ok? E cuja enésima derivada seja contínua no intervalo a menos r, a mais r. Considerando isso, a gente pode expressar a função f como uma série de potências de x menos a. Ou seja, como é que a gente vai expressar isso? A gente vai escrever f de x como c0 mais c1 x menos a mais c2 x menos a ao quadrado mais cn x menos a elevado a n. Onde, quem são esses c0s? Esses c0s vão ser justamente as funções aí, a função aí no ponto A, certo? Então, f de A vai ser igual ao nosso c0. Quando a gente deriva essa função várias vezes, né, sucessivamente, a gente vai obter o seguinte.
Primeira derivada vai ser C1 mais 2C2 x menos A mais NCN x menos A elevado a N menos 1. Isso aí eu estou derivando normal, tá, gente? Por exemplo, esses Cs são constantes. Então, quem é a derivada do C0? A derivada de uma constante é zero. Então, observe que ele nem apareceu ali na segunda expressão. Agora, para eu derivar C1 vezes x menos A, eu sei que C1 é uma constante. Então, estou derivando. Ali tem um 1, certo? Então, a derivada vai ser o próprio C1, porque x menos A vai ser a nossa variável. Então, aí, o C2, x menos A ao quadrado. O 2, ele desceu, então ficou 2C2, x menos A. Estou derivando da maneira que vocês já conhecem, normal. Então, a gente derivou aí, encontrou a primeira derivada. A gente tem o quê? O nosso f' de A, que é a derivada, a primeira derivada de A, vai ser igual a C1, ou só trocando ali, fazendo um algebrismo, a gente pode escrever isso como C1 igual a f' de A sobre 1 fatorial. Porque 1 fatorial é 1, então é só uma forma de reescrever, certo? Aí, derivando pela segunda vez, da mesma maneira, a gente vai encontrar f duas linhas de A, que vai ser igual a 2C2, ou a gente pode escrever C2 como f duas linhas de A sobre 2 fatorial. Observem que com isso a gente já vai montando uma fórmula de recorrência, ou seja, a enésima derivada de f a gente vai escrever como? A enésima derivada de f de A vai ser igual a n fatorial vezes Cn, ou seja, Cn é igual a f de n de A, a enésima derivada, né, de f de A, sobre n fatorial. Então, a gente criou aí uma fórmula de recorrência, ok? A gente vai precisar disso. Daí, usando isso, a gente vai poder escrever aqui quem é a nossa função. A nossa função f de x, ela vai ser escrita como f de A mais o primeiro termo lá, lembram? A derivada primeira de A sobre 1 fatorial, x menos A, mais a derivada segunda de A sobre 2 fatorial, x menos A ao quadrado, mais, sucessivamente, a derivada enésima de A sobre n fatorial, x menos A elevado a n. Simplificando isso aí no termo, nós temos o termo da série escrito como o quê? Essa função f ela pode ser escrita como uma série de potência, f, a derivada enésima de A sobre n fatorial, x menos A elevado a n, numa série aí que varia de 0 até infinito. Então, essa expressão aí, onde a gente transformou uma função, escreveu uma função como uma série de potências, ela é chamada a série de Taylor de f em A. Então, guardem essa expressão aí que é chamada a série de Taylor. Ela é bastante importante para o que a gente vai estudar, ok? Então, ela é a série de Taylor. Vamos ver, então, agora uma observação que acontece. Lembram que eu tinha dito para vocês que a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor? Vamos ver por que agora. Lá na série de Taylor, quando a gente substituiu A por zero, a gente vai ficar com o seguinte. F de x vai ser igual a essa série, a enésima derivada da função em zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Quando a gente substitui na série de Taylor o A igual a zero, a gente obtém essa expressão que a gente chama de série de Maclaurin. Então, a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor, quando o A é igual a zero. Vamos ver aqui uma observação. A série de Maclaurin, por exemplo, da função f de x igual a e elevado a x, ela vai ser o seguinte. X elevado a n sobre n fatorial para todos os números reais. Como exercício, verifiquem isso. Façam o quê? Peguem a função e elevado a x, substituem lá na expressão da série de Maclaurin, né? Façam ali a derivada, e aí vocês vão observar que a gente vai obter exatamente essa função aí, esse termo da série, ok? Vamos ver um exemplo. Escreva a função f de x igual a e elevado a 2x sobre 3 como uma série de Taylor no ponto A igual a 1. Nós sabemos que essa expressão aí, e elevado a x, como nós vimos ali no exemplo anterior, ele pode ser escrito como a série de x elevado a n sobre n fatorial. Ok? Pelo exemplo anterior nós vimos isso.
Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar esse x por 2x sobre 3, que é o exemplo que nós queremos, né? A função que nós queremos. Aí a gente vai ter o seguinte, e elevado a 2x sobre 3 vai ser escrito como a série 2 elevado a n, x elevado a n, sobre 3 elevado a n vezes n fatorial. A única coisa que a gente fez aqui foi substituir o x por 2x sobre 3. Aí quando a gente substitui, né, a gente vai fazer um algebrismo para conseguir escrever a série desse jeito que ela está aí. Não é difícil de ver isso, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar x por x menos 1. E aí a gente vai obter o seguinte, e elevado a 2x menos 1 sobre 3. A gente vai fazer também um algebrismo, só que agora a gente vai substituir x por x menos 1. Fazendo esse algebrismo, a gente vai conseguir essa série aí, esse termo que está no final escrito. Então, a série de e elevado a 2x menos 1 vai ser escrita como essa última série. Então, como a gente conseguiu escrever ela desse jeito, a nossa expressão que a gente vai querer para a função e elevado a 2x sobre 3 vai ser simplesmente essa série aí que está escrita, e elevado a 2 sobre 3 vezes 2 elevado a n menos x menos 1 elevado a n sobre 3 elevado a n, n fatorial. Então, aí a gente conseguiu escrever essa função como a série de Taylor, certo? Para o ponto a igual a 1. Certo? Então, agora vamos ver um outro exemplo para explanar melhor a nossa teoria, fixar melhor. Ó, sendo a função f de x igual a essa série aqui, 3 elevado a n, x menos 2 elevado a n mais 2 sobre 2 elevado a 2n mais 1, determine a primeira derivada no ponto 2, a derivada 50 no ponto 2 e a derivada 101 no ponto 2. Então, se você observar assim, você vai imaginar, se a gente fosse resolver isso usando derivada como a gente conheceu lá no cálculo 1. Imagine você ter que derivar a função 50 vezes. Imagine você ter que derivar a função 101 vezes. Então, nesse caso, usando série de Taylor, a gente não vai precisar fazer essas derivadas até lá. A gente vai resolver isso de uma forma bem mais simplificada. Vamos ver como é que funciona. Então, pelo desenvolvimento de uma função em série de Taylor, né, como nós vimos lá na definição, e no ponto a igual a 2, por que no ponto a igual a 2? Porque o que a questão está pedindo são as derivadas no ponto 2. Então, a gente vai usar a série de Taylor no ponto 2. A gente vai ter o quê? Essa série a gente vai substituir o a lá pelo 2, ok? E a gente vai ficar com a função escrita dessa maneira em série de Taylor. Aí, o que a gente vai precisar fazer? Vamos escrever aí f de n mais 2, certo? Sobre n mais 2 fatorial, ok? Aí, escrevendo isso, a gente vai substituir, né, a função. A gente vai ficar com 3 elevado a n sobre 2 elevado a 2n mais 1. Aí, quem vai ser a nossa derivada aí, fn mais 2 de 2, vai ser 3 elevado a n, n mais 2 fatorial sobre 2 elevado a 2n mais 1. Se a gente observar, ó, não vai existir nenhum n pertencente ao intervalo aí de 0 até infinito, tal que n mais 2 seja igual a 1. Então, se não existe isso, significa que a derivada, a primeira derivada no ponto 2, ela vai ser igual a 0, ok? Porque, ó, não vai existir nenhum n, para que eu substitua ali n no n mais 2, que dê igual a 1. Não existe nenhum n nesse intervalo que isso aconteça. Então, quando isso acontece, significa que a derivada no ponto 2, a primeira derivada é 0, ok? Agora, para a gente descobrir a derivada 50, a gente vai pegar o n igual a 48. Ó. Então, a gente vai pegar o n igual a 48, a gente vai ter f de 48 mais 2, que é igual a 50, que vai ser, a gente só vai substituir o 48 lá na expressão. Então, 3 elevado a 48 vezes 50 fatorial sobre 2 elevado a 97. Então, observem aí que a gente já encontrou o resultado dessa derivada. Precisar derivar 50 vezes. Aí é só resolver o fatorial, resolver essas potências, que a gente consegue encontrar o resultado final, certo? Agora, para descobrir a derivada 101, a gente vai tomar n igual a 99. A gente vai fazer 99 mais 2, que vai ser a derivada
101, certo? No ponto 2. E aí a gente vai ficar com essa derivada, 3, que é igual a 3 elevado a 99, vezes 101 fatorial sobre 2 elevado a 199. Então, desse jeito, a gente consegue encontrar várias derivadas altíssimas, sem precisar derivar um a um pelas maneiras que nós conhecemos lá no cálculo 1. Então, a série de Taylor, ela é bastante útil nesse sentido aí, ok? Bom, na aula de hoje, nós encerramos a primeira parte do nosso curso, certo? Nós encerramos o conteúdo de sequências e de séries. E aí, na próxima aula, a gente já vai começar os estudos sobre equações diferenciais. Então, estudem aí esse primeiro conteúdo, ok? Para que a gente possa fixar bastante essa teoria sobre sequências e séries. Façam as listas de exercícios, consultem lá o material. E aí, para a gente se preparar para começar já a estudar equações diferenciais. Muito obrigada, até a próxima!